Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Ok, pessoal, estamos de volta. Vamos aqui dando sequência à nossa aula 5 do curso de Direito Contratual. Estávamos falando sobre a necessidade de registro do contrato preliminar e para reforçar ainda mais essa premissa de que o contrato preliminar não precisa ser registrado. Esse é apenas um requisito de eficácia perante terceiros. Para reforçar um pouquinho mais essa ideia que parece contrariar a própria lei, trago aqui súmula 239 do STJ, que nos diz assim: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Ou seja, uma promessa de compra e venda não registrada serve como instrumento para a adjudicação compulsória do imóvel. Não registrada. Por quê? Porque produz efeitos interpartes. Este é apenas um elemento de eficácia perante terceiros. E o enunciado 90 do Conselho de Justiça Federal também nos informa aqui que o direito à adjudicação compulsória, artigo 1418 do novo Código, quando exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário. Contra o promitente vendedor. Entre partes, a promessa de compra e venda, mesmo não registrada, produz efeitos. Produz efeitos, isso é importante ficar claro. Mas nós encerramos a aula passada prevendo aqui a possibilidade de, celebrado esse contrato preliminar, uma das partes, no momento futuro, se recusar a celebrar o definitivo. E aí? E aí, senhores? Que há contrato.
Um contrato existe, é o que eu falei lá no início. Nós não estamos aqui apenas falando sobre negociações preliminares. Nós não estamos falando sobre negociações preliminares. As negociações preliminares não vinculam as partes. O contrato preliminar, sim. Aqui existe um contrato que estabeleceu entre as partes uma obrigação de fazer. De fazer. E é óbvio que, se esta obrigação não for cumprida em momento futuro, esse contrato ele poderá ser executado. Se perfaz um título executivo, né? Ou poderá ser exigido por uma ação de conhecimento, se não for um título executivo extrajudicial. Mas, enfim, o descumprimento gera inadimplemento. Gera inadimplemento. Aqui você não pode simplesmente dizer, eu não vou celebrar o definitivo. É lógico que vai. Existe um contrato. Existe um contrato entre nós. E essa questão da exigibilidade da prestação fixada num contrato preliminar, nós vamos encontrar no artigo 463 caput, 464 e o 465. Três cenários possíveis e decorrentes do descumprimento do contrato preliminar. Se uma das partes se recusar a celebrar o contrato definitivo. E aí? O artigo 463 nos informa que a outra parte, adimplente na sua obrigação, poderá executar especificamente a obrigação de fazer. E o juiz, então, vai fixar prazo para que o outro sujeito celebre o definitivo. Ok? Primeiro cenário. Se uma das partes não quiser celebrar o contrato definitivo, a outra, adimplente em suas obrigações, poderá executar essa obrigação de fazer. E aí o juiz vai fixar prazo para aquele que se recusou celebrar o definitivo. Se o outro se recusar a celebrar o definitivo, ou passou o prazo e ele não fez nada, então, artigo 464, o exequente, aquele que está cobrando, poderá pleitear ao juízo que substitua, que supra a vontade da parte adversa e transforme esse contrato preliminar em definitivo. E transforma esse contrato preliminar em definitivo. Só que perceba o seguinte, que essa segunda opção ela é subsidiária, tá? Primeiro eu tenho que tentar executar especificamente a obrigação de fazer. E aí, vencido o prazo, então tenho a possibilidade de pleitear que o juiz supra a vontade da parte adversa e transforme esse preliminar em definitivo. Confira o nosso contrato caráter definitivo. A terceira opção ela é alternativa. Se eu não quiser buscar as de cima, posso ir direto aqui na terceira opção. Qual é essa, professor? Veja bem, já que o outro não quer o contrato definitivo, quer saber? Agora eu também não quero. Mas foi ele que deu causa ao inadimplemento. Então eu quero ser ressarcido das perdas e danos. Quero ser ressarcido das perdas e danos. O legislador também coloca à nossa disposição essa possibilidade. Vamos aqui para a lei, analisar essas três opções que eu apresentei no slide anterior. Veja bem, artigo 463 caput, e já está marcado ali um ponto que eu quero destacar. Veja que o legislador nos informa: concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento,
qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra parte para que o efetive. Antes de analisar esse artigo, eu quero chamar sua atenção aqui, para esse detalhe que eu marquei com a caneta vermelha. Concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente e desde que dele não conste cláusula de arrependimento. É muito comum, senhores, ao celebrar contrato preliminar, prever direito de arrependimento. Como assim, professor? Prevê a possibilidade de uma das partes não querer celebrar o definitivo. Isso mesmo, a gente celebra um contrato preliminar, mas estabelece nesse contrato o direito de alguma das partes se arrepender e simplesmente não celebrar o definitivo. Ah, professor, mas isso é muito estranho, poxa. Porque você disse agora há pouco que o contrato preliminar serve para amarrar o negócio, para garantir a celebração de um contrato futuro. Por alguma razão eu não tenho como celebrar um contrato definitivo agora, e aí eu celebro o contrato preliminar para garantir um contrato futuro. E agora você me diz que é possível convencionar direito de arrependimento, mas isso é contraditório. Por que eu vou celebrar um contrato preliminar e estabelecer direito de arrependimento? Parece que isso contraria a própria natureza do instituto. Sim, isso é um pouco estranho num primeiro momento. Mas é exatamente por essa razão que direito de arrependimento não vem sozinho. A previsão do direito de arrependimento acompanha, regra geral, um instituto que vocês estudaram lá no direito das obrigações, que é o Instituto das Arras. Lembra? Do sinal. Arras penitenciais. Puxa na memória aí, teoria geral das obrigações. Arras penitenciais. A ideia, senhores, é basicamente o seguinte. Vamos manter o nosso exemplo da promessa de compra e venda do imóvel. Celebrei contigo uma promessa de compra e venda de um imóvel. Por quê? Porque você ainda não tem grana para pagar a prestação, para pagar o valor do imóvel num contrato definitivo. Mas você já quer amarrar o negócio para, assim, com segurança, partir em busca de um financiamento, de um empréstimo, da venda de um terreno e, assim, viabilizar o contrato principal. Perfeito? Então, a gente celebrou a promessa. Mas vai que você não consegue. Vai que você não consegue esse empréstimo. Vai que você não consegue vender esse terreno, porque a gente está em período de crise. E aí? E aí que eu vou executar o nosso contrato preliminar. Se você não quiser, ele será transformado em definitivo e você vai me dever 400 mil reais. Olha só o problema, hein? Você celebrou uma promessa de compra e venda porque está apaixonado pelo meu apartamento, quer garantir essa compra de qualquer jeito, e aí não consegue viabilizar o principal e agora está lascado porque me deve 400 pila. Me deve 400 mil reais. Olha o risco. Não, professor, então eu não vou celebrar esse contrato preliminar. Se o senhor já tiver vendido o imóvel, Deus não quis, né? Essa é uma boa opção. Essa é uma boa opção. Ou a gente pode fazer o seguinte. Você me dá 5 mil reais de sinal. A gente celebra o contrato preliminar, tá? A gente celebra o contrato preliminar, estabelecendo a obrigação de, em momento posterior, celebrar a compra e venda, né? Nosso contrato principal.
Mas pelo risco de não conseguir viabilizar o principal, eu te dou o direito de arrependimento. E para isso, você me dá um sinal de 5 mil. 5 mil. Ok? E aí o que vai acontecer? Se você não conseguir celebrar o definitivo, desiste. Volta atrás, se arrependa. E o sinal vai ficar para mim, né? É óbvio, esse é o preço. Essa é a pena pelo exercício do seu arrependimento. Eu não vou poder te cobrar mais nada, eu não posso te cobrar perdas e danos extras. A pena pelo exercício do direito de arrependimento será a perda das arras, a perda do sinal. Está entendendo a dinâmica desse instituto? A aplicação prática desse instituto? A gente celebra um contrato preliminar. Estabelece ali direito de arrependimento. Você paga o sinal. Se tudo der certo, a gente vai celebrar o definitivo, esse sinal será abatido no todo. Se não, você se arrepende, perde o sinal, tchau e benção. Melhor perder 5 mil do que ficar obrigado por 400, né? Então, esse artigo 463, atenção, ele é aplicado se não houver cláusula de arrependimento. Concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. Você não quer? Não tem direito de arrependimento? Então eu vou exigir a celebração do definitivo em juízo. E o juiz vai te fixar prazo. Artigo 464. Esgotado esse prazo, perceba a relação de subsidiariedade, né? Se o primeiro deu errado. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao preliminar, salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. Então eu te dei prazo. Você não celebrou o definitivo? Excelência, confira caráter definitivo a esse contrato preliminar. É o que vai acontecer. Perfeito? Mas eu insisto, percebam a relação de subsidiariedade. Primeiro eu tento o 463. Não deu certo? Aí eu vou requerer o 464. Por que eu quero que vocês percebam esse vínculo? Porque o 465 é uma alternativa. É uma alternativa. O legislador nos diz no 465, se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Ah, o sujeito não quer celebrar o definitivo. Quer saber? Agora eu também não quero. Não vou me desgastar, não. Quero evitar fadiga. Não vou tentar executar esse preliminar. Mas eu fiquei prejudicado. Fui prejudicado por esse inadimplemento. Então eu não quero também o definitivo, mas eu vou exigir a reparação das perdas e danos que eu sofri. Perfeito? Essa é uma alternativa. Ou eu executo o preliminar, dou prazo, o prazo não foi cumprido, peço ao juiz para atribuir caráter definitivo, ou deixo de lado e vou buscar as perdas e danos. Perfeito? Nós temos um tempinho, como eu disse, o estudo dos contratos preliminares é um pouco menor, temos aqui algum tempinho e eu quero então introduzir o próximo tema. O próximo tema é bem importante e esse restinho de aula vai ser bastante útil para os nossos estudos. Perfeito? Estou me referindo ao vício redibitório. Eu considero esse um dos temas mais importantes da teoria geral dos contratos, para a prática, sim, mas especialmente para provas. Cai muito em concurso público. Esse é um tema que cai muito em concurso público. O estudo dos vícios redibitórios. E como vocês vão observar, o estudo do vício redibitório
se assemelhará, em certo ponto, ao estudo da evicção. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em vício redibitório, quando a gente fala em evicção, que é a aula 7, nós estamos pensando em garantias. Em garantias, exatamente. O legislador estabelece para nós, aqui na teoria geral, duas garantias implícitas e impostas ao alienante. Ao alienante, em contratos tais como de compra e venda. A garantia contra vício redibitório e a garantia contra evicção. Exatamente. Por isso que eu digo que a responsabilidade pelo vício redibitório é uma garantia implícita e imposta ao alienante, por defeitos materiais. A evicção, a responsabilidade pela evicção também é uma garantia implícita e imposta ao alienante. Mas conforme nós veremos, neste caso, por defeitos jurídicos. Quando falarmos em evicção, o problema não será o objeto, a estrutura. Não tem nenhum defeito. O problema será o próprio direito. Já ao falarmos em vício redibitório, começamos agora, a questão é o seguinte: o objeto está com defeito. A responsabilidade pelo vício redibitório é uma garantia implícita e imposta ao alienante por defeitos materiais, por defeitos estruturais. Trata-se de uma responsabilidade ex vilegis. Por quê? Porque ela decorre da lei. A lei estabelece que o alienante responda por defeitos materiais ocultos à época da entrega do objeto. Imagine que eu estou lhe vendendo o meu carro. E esse carro tem um defeito. Sei lá, no amortecedor, na parte ali de transmissão, de câmbio, de direção, enfim, um defeito grave, mas oculto. Defeito grave, mas oculto. Esse defeito já existe. Só que apenas dias depois de lhe entregar o carro é que esse sujeito, esse defeito, ele aparece. E aí? E aí que eu sou vendedor, à luz da lei eu respondo. Isso tem tudo a ver, senhores, com aquele princípio que vocês estudaram em Obrigações de Dar Coisa Certa, que é o princípio do res perit domino. E se você não lembra, pode comprar o nosso curso de obrigações. Lá eu falo sobre ele. A coisa perece para o dono. Eu disse para vocês que esse vício já existia quando o carro ainda era meu. Portanto, eu, Stanley, que sou o dono, é que tenho que arcar com o prejuízo decorrente desse defeito. É por isso que a lei me impõe essa responsabilidade. Me impõe essa responsabilidade por defeitos materiais ocultos à época da entrega do objeto. Se esse defeito surgir depois, aí o problema é seu. Surgir não, né? Se ele ocorrer, né? Se for um defeito posterior, não apenas apareceu depois, mas o defeito é posterior, aí o problema é seu, porque você é o dono, a coisa perece para o dono. Aqui nós estamos falando sobre defeitos pré-existentes. O prejuízo tem que ser do alienante. Essa é a regra. Mas para você exigir essa garantia,
terá de observar alguns requisitos. Antes, vamos ler aqui o artigo 441 do Código Civil. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, ou seja, pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, né, que é aquele contrato em que as prestações estão previamente estabelecidas, determinadas, de modo a ser possível prever as vantagens e desvantagens de cada qual. O contrato comutativo ele também é oneroso, também é sinalagmático. Os dois são devedores e credores recíprocos. Nesse tipo de contrato, tem uma exceção, mas na próxima aula a gente fala. Nesse tipo de contrato, o adquirente pode rejeitar o bem, pode enjeitar o bem e pedir a resolução do contrato, por vícios ou defeitos ocultos à época da entrega, e que tornem esse bem impróprio ao uso a que se destina, ou lhe diminua significativamente o valor. Então é um defeito grave. É um defeito grave. Tá? O fundamento dessa garantia, como eu disse, primeiro é a ideia de res perit domino, né? A coisa perece para o dono. Esse defeito já existia. Se o defeito for posterior, aí o problema é seu porque o carro já era seu. Agora aqui o defeito ele já existe. Eu sou o dono, eu tenho que suportar esse prejuízo. Por isso que essa é uma garantia implícita e imposta. Além disso, nós podemos destacar como fundamento também o princípio da garantia. O alienante deve fazer boa a coisa que está alienando. Né? Isso é natural. Tem tudo a ver com boa-fé objetiva. Né? O alienante deve garantir o uso da coisa para a finalidade que ela serve. Deve fazer boa a coisa vendida. E ainda tem a ideia de paralelismo das prestações. Ora, você me pagou 50 mil reais por um carro que vale 50 mil. O nosso contrato é sinalagmático, né? Você deve o preço, eu devo o carro. E entre essas prestações deve haver um mínimo de equilíbrio. Deve haver um mínimo de equilíbrio. Você pagou 50 mil por um carro que vale 50 mil. Um pouco mais, um pouco menos, o lucro é inerente às relações contratuais. Mas o paralelismo das prestações, o que a gente chama de sinalagma substancial, deve ser observado. Deve ser observado. Perfeito? Agora, essa garantia depende de alguns requisitos. Estão aqui. Só que esses requisitos a gente trabalha na próxima aula. Aí sim, vamos aprofundar no estudo dos vícios redibitórios. Perfeito? Hoje falamos primordialmente sobre contrato preliminar e apenas utilizamos esse finalzinho para introduzir o tema dos vícios redibitórios. Aula que vem, não perca, mas por hoje é só. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.